Pessoal, segundo caso de racionalização. Então, no primeiro caso, para a gente relembrar, eu só faço ele quando eu tenho raízes quadradas lá no denominador. Agora, eu vou fazer com qualquer índice, que não seja 2. Tá? Então, vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo, 2 vezes a raiz cúbica, por exemplo, de 3. Aí presta muita atenção. No primeiro vídeo, eu coloquei o expoente ali. E falava, olha, você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor. Só que no primeiro exemplo que eu fiz, eu coloquei desse jeito, ó. Eu fiz assim, 3, no caso aqui era 2, então eu fiz 2 menos 1. Agora eu vou fazer, copio esse 3 grandão aqui, né, que é o radicando. Eu vou fazer 3 menos 1, 2. E aqui eu copio. Aí você viu fazendo passo a passo lá no primeiro exemplo. Esses dois aqui eu copio, não posso multiplicar. Então, esse aqui é o segundo caso, vai ser raiz cúbica de 9, né, que é 3 ao quadrado. Aí aqui, vou fazer só o primeiro, assim, o passo a passo. Toda vez que eu tenho uma multiplicação de dois radicais iguais, né, de índices iguais, eu pego e multiplico eles. Só vou fazer isso essa vez, porque a intenção, quando a gente faz 3 menos 1, 2, a intenção é que isso aqui ocorra, ó. Então, você sabe que isso vai ocorrer. Então, você não há necessidade de ficar demonstrando tudo isso. Assim, isso vai ocorrer. Eles sempre vão ficar iguais e você sempre vai cancelar. Então, uma dica que eu dou é o seguinte, aqui vai ficar 3. Quando você faz 3 menos 1, no caso aqui, você já está pensando nisso daqui, ó. Então, quando você faz isso, você já pode vir daqui para esse, tá? Vamos para o segundo exemplo aí. Vamos supor que eu tenho a raiz quadrada. Vamos dificultar um pouco mais. Usar as propriedades antigas. Raiz quadrada da raiz, vamos lá, sétima de 8. Bem, turma, eu vou até tirar esse raiz quadrada aqui, só para não crescer, porque senão o negócio fica um pouco grande. É o seguinte, eu sempre digo que tem 2 caminhos para o aluno quando ele vai tentar fazer um exercício. Tem o fácil e tem o difícil. Aí o difícil ainda, dependendo da habilidade do aluno em gravar propriedades, ele pode se bifurcar em outros dois. Impossível e Deus me ajude. O 8, ele é um número que ele é base 2. Eu posso colocar ele em fatores primos. Então, a dica é, quando o número der, né, para ser colocado numa base menor, coloque. Porque aí você vai facilitar a tua conta, acredite. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é modificar isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. Copio esse 2, copio a raiz sétima e o 8, turma. Vocês vão fazer assim, ó, decomposição em fatores primos, tá? Então, esse é o melhor jeito. Aqui dá 1. Deu 3 vezes o número 2. Então, isso aqui é 2 elevado à terceira. Acredite, isso vai te ajudar muito. Agora é que eu vou começar a racionalizar, eu só modifiquei. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz sétima. E do mesmo número 2. Só que agora, olha só, eu vou fazer, já vou pensar nisso daqui, ó. 7 menos 3 dá quanto? 4. Pronto. Já vou direto para esse resultado final. Aqui vai ficar 2, que é esse. Copio. O 2 à quarta é 16. E aqui, turma, vai ficar o número 2. Quando eu fiz o 7 menos 3, 4, eu já pensei que esse 3 vai somar com esse 4 para dar 7, que vai cancelar com os índices. Que é o que foi feito aqui, ó. Então, ó, cancela. Então, quer dizer que isso aqui dá raiz sétima de 16. Então, tá aí, segundo caso de racionalização feito para vocês. Então, o que nós podemos tirar de lição daí? Que eu tenho sempre que ajeitar antes de começar a racionalizar. Vou dar o terceiro e último exemplo. E esse aqui também é doído. Por quê? Porque mostra, ele vai obrigar o aluno a ser mais técnico. Ou seja, a gravar essas regras, tá? Então, vamos lá.
dar aqui um exemplo, terceiro e último. Vamos colocar o 3. Vamos colocar aqui, vamos pensar, deixa eu pensar um número bom aqui. Vamos colocar aqui a raiz quarta. E aqui eu vou colocar o 128. Pronto. E aqui eu vou colocar uma raiz quadrada. Pronto. Pra gente brincar, né? Se não brincar não tem graça. Turma, não posso começar a racionalizar colocando aqui que é 1, colocar a raiz quarta de 128, a terceira, a raiz quarta de 128, a terceira. Não. Lembre que eu falei daqui. Se o seu radicando é um número que você perceber que ele pode ser decomposto, decomponha. Então, vamos fazer aqui. Eu sei quanto que é o 128, entendeu? Mas muitos de vocês, às vezes, não são obrigados a saber. Então, vamos lá. Só que o que você é obrigado a saber? A fazer a decomposição. Então, aqui por 2 dá quanto? 64. Por 2 dá quanto? 32. Por 2 dá quanto? 16. Por 2 dá quanto? 8. Por 2 dá 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Pronto, nem deu. Turma, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a mesma coisa que 2 a 7. Ok? Então, olha só. Não deu espaço ali, mas é só se fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 64. E o 128. 2 a 7. Copio esse 3 aqui. Ah, mas professor, mas e o raiz 3? Eu preciso fazer alguma coisa com ele? Não. Porque isso aqui é racionalização de denominadores. Esse aqui é um numerador. Você só copia ele, não vai fazer nada. Aqui agora, você vai colocar assim, ó. A raiz quarta de 2 a sétima. Pronto. Agora, ainda não podemos fazer o nosso cálculo, nossa racionalização. A gente tem que ajeitar esse número aqui. Lembra que vocês aprenderam um caso no capítulo anterior que toda vez que esse número aqui é maior do que esse, a gente vai decompor ele em um número ou igual ou proporcional. No caso aqui, eu vou colocar o igual. 2 a quarta vezes o 2 a terceira. Por quê? Ele não era 7. Eu fiz esse aqui ficar igual porque eu vou cancelar ele depois. Esse é o meu propósito. E por que apareceu 2 a terceira? Porque 4 mais 3 é esse 7. É aquela regra da potenciação lá. Multiplicação de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. A diferença é que eu fiz o 7 virar a multiplicação. É como se eu fizesse o caminho inverso. Por que eu fiz isso? Professor, você nem começou a racionalizar? Ainda não. Quando eu fiz isso, esse 2 aqui vai sair da raiz. E aí vai ficar o 4 e o 2 a terceira. Agora você pode começar a sua racionalização. Por quê? Porque esse número aqui é menor do que esse e ele não é uma raiz quadrada. Professor, mas futuramente esse daqui a gente não vai fazer conta? Nós vamos. Ah, então eu sei que aqui é 2. Sim, é 2. E aqui é 1. Será que dá para fazer virar 4? Claro que dá. É só fazer esse 2 aqui multiplicar por 2. Então vamos colocar ele. Ele vai virar 4 e esse aqui vai virar 2. Pronto. Porque depois eu vou fazer cálculo com eles, tá? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quarta. De quem, turma? Do 2, só que olha só, 4 menos 3. Pronto. Esses dois aqui, ó, estão se multiplicando e os dois são raízes quartas. Então vai ficar raiz quarta. 3 ao quadrado é 9. Tá? Eu vou colocar 9 vezes 2. Daria já para colocar 18. Vamos ver que bicho vai acontecer aqui embaixo. Turma, e esse 2 aqui, ele permanece. E esse 2 aqui, ele sai da raiz, ó, porque é esse caso aqui, ó. Toda vez que eu faço esse menos esse, é para isso aqui acontecer. Ele vai cancelar de qualquer jeito. Então, esses dois aqui vão dar raiz quarta de 2 a quarta, que acaba sendo a raiz. Então, finalizando o nosso cálculo, vai dar 18 aqui sobre 4. Professor, eu posso cancelar esse 4 com esse? Se você fizer isso, você vai tomar uma canetada. Não pode. Entendeu? E com isso, eu dei 3 exemplos aí do
Segundo caso de racionalização. Vou para o terceiro.